competição. E ela vem dizendo que o dinheiro é coisa vã. E eu fazendo aquela mexida com a minha peita enquanto eu a desvia. Eu sei que vai ser de repente, mas preciso de inspirar. Não consigo deixar pra depois. Toda vez que eu fecho os olhos, consigo imaginar nós dois. Muito obrigado, muito obrigado. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a... Bem, pessoal, então a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês aqui é: quais são as influências musicais que vocês se inspiraram para virar artistas? Eu acho que o Djonga pegou um pouco de me incentivar a começar, o Freud também, quando eu comecei, mas eu acho que tipo, minha maior referência para fazer as coisas que eu tô fazendo hoje e seguir um projeto que eu tô seguindo foi o Yankee Vino. Assim, realmente me inspirou a continuar e melhorar mais meu trabalho. Bacana, bacana. Então dá pra ver que já segue uma linha realmente de trap agora mesmo, né? E qual que são de vocês? A primeira, assim, acho que sem dúvida é meu pai, assim, eles conheciam, um artista desconhecido, mas acho que foi o primeiro, assim, que me veio essa... que me deu essa luz, assim, nesse caminho a trilhar e tal, e esse estilo de música que eu gosto também. E, assim, um artista mesmo que eu gosto muito é Djavan, não tem sombra de dúvidas, assim, Djavan, Gilberto Gil, essa linha, assim. Então, eu tenho uma influência um pouco diferente, eu venho mais, tipo, da galera do Soul Music, do Black Music ali, então tem muita influência do Ray Charles, da Big Mama Thornton, que é uma rapaziada das antigas, assim, mas de hoje em dia, do R&B mesmo, e do rap, as minhas maiores influências são o Tyler, The Creator, a Summer Walker e a Her. Tá certo. Som de preto, é isso mesmo, tem que valorizar. Outra pergunta aqui que é bem bacana, você falou que já compõe algumas letras, mas você tem alguma abordagem pra comprar essas letras, assim? Você, igual você falou, você se inspira nesses artistas? Tem alguma outra técnica, talvez, que você use pra isso? Agora eu tô numa vibe mais trap, porque eu tô desenvolvendo o meu álbum, mas eu não componho só trap. E eu acho que cada estilo musical ele tem sua vibe, mesmo que assim, isso é colocar um pouco o estilo na caixinha, mas cada estilo musical tem um pouco do que falar, de como falar e como se expressar. Então essa questão de composição, eu acho que eu pego mais do meu dia a dia e misturando com o que o popular, as expressões e às vezes as gírias que as pessoas populares daquele gênero específico usam. E aí eu uso isso pra me inspirar a compor e pra continuar produzindo coisas. Entendi. Tipo, acho que alavancando um pouco mais essa pergunta, assim, você acha que tem também um tema central, assim, das suas músicas? Então, depende do projeto. Eu já lancei um EP e 3 singles e cada projeto foi uma abordagem diferente. Assim, no EP ele foi alguma coisa mais apaixonada, então foi uma questão mais de desilusões amorosas mesmo. Um single foi inspirado para uma pessoa e os outros 2 singles foram nessa questão de dia a dia mesmo, do que eu tava vivendo, do que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Mas eu acho que depende do projeto, não é um tema central pra tudo, sabe? Entendi. Vocês também compõem alguma coisa? Tem algum foco? Então, o meu é mais relacionado a mulheres e autoestima, assim, mas eu gosto muito de falar sobre amor no geral, eu acho que é muito gostoso a gente poder se expressar dessa forma, então sempre faço músicas para todas as pessoas, assim, que me relacionam isso independente de ser relacionamento amoroso, mas pode ser amizade, pode ser pai e mãe, assim, sempre tem uma pessoa na minha vida, ela vai ter uma música, talvez eu não tenha mostrado ainda, mas em breve, assim, é uma coisa mais, eu sou mais reservada em relação a mostrar para as pessoas. Mas esse processo, assim, de falar sobre amor e autoestima e tudo mais, é mais a minha linha que eu sigo, assim. Entendi. Você? Então, eu acho que o meu processo criativo pra compor, ele é uma mescla dos dois, que, tipo, tem muita coisa do dia a dia que eu tento enxergar, assim. Até ando com um caderninho, às vezes aparece uma frase, outra uma rima, talvez até um pensamento. Mas eu acho que a premissa mesmo na hora de compor, pelo menos a minha, é sempre passar uma mensagem que ela seja verdadeira. Então, seja um sentimento, seja um ponto de vista, seja, sei lá, uma vivência. Ela não tem que ser necessariamente vivida, mas ela tem que ter uma perspectiva verdadeira. Então, essa é a premissa que eu uso para quando eu vou fazer uma rima. E eu também trato de temas diversos, por exemplo, amor, igual a gente estava falando. O R&B tem muito essa pegada romântica, né? Muito essa coisa de melancólico e pá, mas eu também gosto de tratar de temas, às vezes, psicológicos. Tem algumas frases que a gente trata, assim, que a gente
que a gente escuta e que às vezes pode mudar a vida de alguém. Então eu sempre tento trazer essas frases de uma forma completamente verdadeira para não ter esse problema de a pessoa, ela, sei lá, ter uma dupla interpretação ou algum problema nesse sentido. A gente tem outra pergunta aqui agora, a gente tá falando aqui de forma geral aqui de hip hop, né? Então a gente tá falando aí de um som que sempre foi marginalizado, essa situação hoje em dia está mudando, tá ganhando uma nova cena, né? Mas assim, atualmente vocês sentem que tem alguns desafios? Quais são esses desafios enfrentados hoje no hip hop, nessa indústria musical, assim? Assim, o desafio, acho que principal do hip hop em geral é ele ser visto estritamente mesmo, posso usar essa palavra, como arte, sabe? Porque o grafite, por exemplo, ele é muito marginalizado ainda. O trap, como, assim, eu tô nesse projeto, ele é muito marginalizado e, assim, muito pelas letras, mas muito pela cultura do trap em si. Pegando o Matuê, por exemplo, ele é o trapper mais popular que a gente tem hoje em dia e ele mesmo não... Ele canta trap, mas ele não se assume tanto como trapper. Ele fala que ele canta... As pessoas que ouvem ele falam que ele canta uma coisa um pouco mais pop. E você vê a fanbase dele maior sendo constituída por uma galera que isso não leve como preconceito, mas uma galera um pouco mais branca, sabe? Então, tipo assim, o hip hop, ele é uma cultura preta que engloba todo mundo, é música, é pra todo mundo, sabe? Mas eu acho que quando a gente começa a olhar pra todo mundo que tá fazendo música, em todos os espectros da música, em todas as suas vertentes, a gente não dá tanta voz, não dá tanta visibilidade. Tipo, porque sendo pessoas pretas e cantando, aí a gente vê que, tipo, nitidamente é muito mais difícil você alcançar alguma notoriedade, assim, das pessoas que vão te escutar, independente do tipo de música que escuta. E principalmente o rap, né, que tem toda essa vertente e tudo mais. Essa marginalização. Essa marginalização, né? Sim, realmente. E tipo assim, como é uma arte que ela vem se popularizando muito por conta da internet, acaba que essa popularização dela acabou banalizando outros artistas menores. Então, por exemplo, as pessoas às vezes tem um artista underground ali que ele faz um trampo sério, mas as pessoas não enxergam o trampo dele como sério porque ele não tem número. Já vão comparar aquele artista menor com alguém que é um Matuê, que tem vários privilégios diferentes daquele cara que é de periferia e tá aqui escrevendo coisa sobre a vivência dele. Então, acho que tem muito desse desafio também. Não tô desmerecendo o Matuê, assim, ele tem tudo pra conquistar, mas ele fala com o público e ele sabe pra quem que ele tá falando e às vezes eu acho que isso é uma questão da cena em si mesmo, de olhar e ver o que ela tá fazendo e as pessoas que ela tá colocando num pedestal e as pessoas que ela tá dando visibilidade, sabe? Papo reto, não. Tô também compacto demais com essas ideias aí. Agora, voltando um pouco mais pra vocês, quais foram os momentos mais significativos ou realizações que vocês já tiveram até agora com a música? Então, eu acho que eu falo um pouco por todos aqui, mas a gente tá meio no início. Mas assim, eu acho que o que eu sinto mais que me deu essa diferença de visão, às vezes, essa questão de olhar pra música com outros olhos, é compondo mesmo, sabe? Quando você pega uma frase que você acha que vai encaixar, encaixa, fica bom, e aí você coloca uma segunda voz e fica melhor ainda, e aí tipo, você fala, caralho, eu realmente consigo fazer isso, eu não tô aqui só de brincadeira, sabe? Eu acho que pega um pouco disso e eu, particularmente, né, meu primeiro show, que não foi, esse tá sendo meu terceiro show, mas meu primeiro show eu lembro que eu tava um pouco nervoso no dia anterior, mas na hora eu me senti em casa como nunca me senti em outro lugar, sabe? Foi um negócio. É uma mistura, né? De tipo assim, parece que você tá em casa, mas ao mesmo tempo é a adrenalina, é aquela turbilhão de emoções, assim. Mas eu acho que, assim, compor no geral é muito gostoso. Assim, como eu tenho só uma música lançada no Spotify, mas é quando as pessoas podem cantar o refrão, podem cantar alguma parte da música. Eu acho que é o melhor de tudo. Tipo, nossa, eu escuto e tal. E aí pega e tem aquela coisa de, tipo assim, sabe o que tá cantando, sabe? Escuta mesmo, você sabe que a pessoa escuta, que tá na playlist, fala e comenta. Eu acho que essa sensação das pessoas poderem comentar e falar que gosta do seu som, eu acho que é o melhor, assim, de tudo, assim, desse início, né? Pelo menos. Demais. Eu acho que, tipo assim, a parte mais gratificante nessa caminhada é quando você consegue traduzir tudo que você quer ali, que você quer passar, numa música, e no final você fala assim, caramba, eu gostei da música, tá ligado? Aquela parada de, tipo, realmente ficou bom, não é só um bagulhinho que eu fiz assim
e sair de qualquer forma. Não, você pegou todo um sentimento que você quis traduzir, passar uma mensagem e realmente fala assim, nossa, mano, é uma música que eu escutaria, tá ligado? Acho que essa é a parte mais gratificante que tem no trampo. Agora voltando um pouco mais sobre a cena também do hip hop, assim, falando de hip hop como esse instrumento de arte, assim, vocês acreditam que a música, o hip hop, ele é um meio de conscientização social? Vocês acreditam que vocês podem talvez ter um projeto pra frente pra mudar a vida de alguém? A questão do hip hop como meio de conscientização. O hip hop, ele não é só música, né? Ele não é só grafite, ele não é só dança, ele é um movimento cultural, sabe? Ele é tudo junto e mais tudo que tá sendo criado no momento que a gente tá fazendo essa entrevista aqui pra vocês, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei se as pessoas que estão vendo essa entrevista, vocês conseguiram ir na exposição dos Gêmeos, por exemplo, mas eles conseguiram se encontrar nessa questão de arte, de pichação, que tem muito essa questão do subverter coisas que são marginalizadas pela sociedade, sabe? Como o trabalho que eles fizeram com... Acho que foi Banksy. Que esse trabalho que os Gêmeos fizeram com isso, mas isso é só um exemplo, sabe? Eu acho que a música tem muito poder de mudar pensamentos e mudar histórias de vida de pessoas mesmo, não só de quem tá cantando, mas quem tá ouvindo também. E agora puxando um pouco pro lado da minha arte pessoal, eu acho que o meu objetivo hoje é simplesmente conseguir concluir meu projeto, sabe? Eu quero conseguir pegar ele e moldar ele da forma que eu quero e conseguir lançar para as pessoas, que elas consigam entender da visão delas, não precisa ser de tudo que eu coloquei ali, pegar todas as referências, assim, que elas entendam como elas quiserem mesmo. Eu acho que o bom da música é isso que você falou, sabe? Tipo, as pessoas poderem interpretar elas da forma que elas bem entendem e se sentirem confortáveis, e acho que é um pouco disso, sabe? Eu fazer músicas para que as pessoas possam se sentir representadas naquilo e da forma que elas acharem melhor, ou da forma que elas bem entenderem mesmo. Essa música foi feita para mim, sabe? Eu acho que esse é o melhor dos sentimentos, assim. Vai muito na pegada do que a atriz falou, de fazer a pessoa sentir alguma coisa. Eu não tenho a necessidade de fazer a pessoa se sentir necessariamente bem. O meu maior objetivo é fazer a pessoa ela sentir alguma coisa verdadeira no momento que ela tá passando, fraga. Quando a pessoa escuta um som e ela sente alguma coisa verdadeira, seja uma tristeza que for, que ela consiga traduzir aquilo e sentir de verdade, mano, eu acho que já tá valendo ter o som ali. Entendi. Ó, pra finalizar, a última perguntinha aqui. A gente tá aqui no prédio 13 de comunicação, então eu tenho que fazer também uma perguntinha relacionada a isso daí. Pô, já deu pra ver que, mano, vocês falam bem demais, a comunicação tá realmente sendo bem feita. Mas nesse sentido, vocês utilizam as redes sociais, uma linguagem que vocês utilizam para alcançar o público de vocês? Vocês acham que hoje a rede social é um instrumento positivo, assim, que consegue alcançar um grande público? E como vocês lidam com isso na internet, com comentários de algumas pessoas também? Eu acho que a publicidade, ela ajuda muito nessa questão, sabe? O curso que a gente faz, ele incentiva muito a gente a buscar e entender mesmo essa questão do que a publicidade consegue oferecer. E eu acho que, assim, da forma que eu tô conseguindo passar, né? Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho com isso, e eu acho que até a questão da notoriedade do publicitário em si veio muito depois da pandemia, sabe? Porque as pessoas viram que essa questão de propaganda, até a questão musical, que as lives no início da pandemia fizeram muito sucesso, sabe? Deram um pouquinho mais de importância na questão da publicidade e da música em si, sabe? Eu acho que, assim, a gente tá no começo, né? Então a gente tá meio que trabalhando pra isso, e a linguagem eu acho que pode mudar um pouco, assim. Varia um pouco e a gente vai se achar, mas eu acho que a gente tá fazendo um bom trabalho, sim, e a gente sempre posta covers nas redes e tenta trazer esse público mais perto, né, pra elas poderem ver também que alguma coisa vai rolar ali, sabe? Não deixar perdido, porque isso é muito importante também, a gente não pode negar. Eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, depois que você compõe a música, depois que tá tudo pronto, é a comunicação. Realmente, fazer um bom marketing da nossa arte é muito importante pra gente ter a visibilidade que a gente tá buscando. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, a rede social tem um lado positivo e negativo, e tem que saber trabalhar dentro desse equilíbrio de como a gente quer se expressar lá dentro, de qual mensagem que a gente quer passar. E falando mais um pouco de mim, eu tenho muita dificuldade com a rede social, então eu não consigo postar muita coisa direto, gravar muito conteúdo. Isso pra mim é uma parada muito difícil, que eu tenho que melhorar. Então,
A rede social, ela tem esse papel importante, mas se a gente não souber trabalhar com ele, não adianta nada. Inclusive, galera, segue lá na B-Boy, É verdade. no Insta, que é a rede social que eu mais uso. O meu é Tris Lizardo, Tris com Z e Lizardo com Z também. O meu é Moitin, MOITIN, _ no Instagram, gente. É isso, então segue todo mundo lá, dá moral pra eles. A galera tá começando aí. E é isso, entrevistinha sobre o hip hop aí pra vocês.